Ok, então vamos falar de vetorização dinâmica especulativa e explicar como funciona o mecanismo. Primeiro a gente tem um programa, aqui um programa simples, um pseudocódigo. Você tem 3 vetores, cada um começando em um endereço diferente. O endereço de V é 100, o de E é 200 e o de R é 300. O código é simples, você vai pegar as 32 primeiras posições dos vetores V e E e somar, acumular no vetor R. Esse programa aqui vai gerar esse código assembly, escrito na mão. Basicamente aqui você está gerando... esse aqui é o RX é o I, o seu contador. Você cria ele com 0 e adiciona cada iteração do loop. O loop é executado 32 vezes. E essa parte aqui, ela simplesmente está indexando os vetores. Você está colocando a posição inicial de cada vetor, somando o I para a indexação e carregando o conteúdo de V e E. Eu estou considerando que, na verdade, eles têm 1 byte e não 4, mas é simplesmente para simplificar as paradas. Aqui tem a nossa soma, que vai ser acumulada em RCX, e daí depois vai ser salva nesse RDX, que é o endereço de R. No caso é o 300. 300 mais o I. Você salva aqui e volta para o começo do loop. O mecanismo de vetorização dinâmica ele é ativado por instruções de load, no caso essas duas aqui. Então quando ele detecta um load strided, que seria um load com uma distância constante dos dados. Então você vai carregar o dado 100, o 101, o 102, ou o 100, o 104, o 108. É sempre uma distância constante. Quando você percebe isso, você identifica que dá para vetorizar aquilo. Para fazer essa identificação, existe uma tabela de loads, table of loads, que vai ser identificada por TL na nossa simulação. A table of loads é uma tabela com esses campos, tem o PC do load, porque ele vai rastreando cada load. O last address foi o último endereço carregado pelo load, então conforme você vai executando o mesmo load, você vai atualizando esse last address com cada endereço que ele vai carregando. Stride é o stride do load, então se for um load da posição 100, 101, 102, o stride vai ser 1, 100, 102, 104, o stride vai ser 2 e assim por diante. Confidence é quão confiante você está desse padrão da tabela. Então toda vez que você confirmasse o stride, você vai aumentar esse confidence. Ok, quando você tem uma confiança alta, você vai vetorizar aquela instrução de load. Para vetorizar aquela instrução de load, você vai pegar um registrador vetorial, fazer um load naquele registrador vetorial e seguir sua vida. Só que não são só os loads que são vetorizáveis. As outras instruções também são. Então, por exemplo, um add. Ele vai pegar um load vetorizado e vai fazer soma com outro, por exemplo, para guardar em outro registrador vetorial. Essa associação entre instruções e registradores vetoriais é feita por essa tabela, o Vector Register Map Table. Essa tabela tem 5 campos. Primeiro é o PC da instrução que está sendo vetorizado. Segundo é o offset a ser validado. A ideia do mecanismo é você executar especulativamente uma instrução vetorial e conforme as instruções escalares forem passando, você vai validando cada cálculo feito pela instrução vetorial. Isso aqui ele marca qual cálculo vai ser o próximo a ser validado. Source operands são os operandos vetoriais da instrução. Então, por exemplo, um add que está somando dois operandos vetoriais, 2 vetores, vai ter aqui o registrador físico do primeiro vetor e aqui o registrador físico do segundo. Já se for um add que está somando alguma coisa vetorial com escalar, por exemplo, eu tenho um vetor e quero somar 3 em todas as posições do vetor. Aqui vai estar esse valor 3 do operando escalar. O resultado de todas as operações é armazenado nos registradores vetoriais. Esses registradores vetoriais eles são quase aglomerações de registradores comuns. Então, a ideia no artigo seria um registrador vetorial que suporta 4 escalares. Aqui são o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dado, escalares. E aqui o MRBB, Most Recent Backward Branch, para você identificar se o loop no qual a instrução vetorial estava, a instrução vetorial que gerou esse resultado estava,
para poder liberar esse vetor depois que tudo acabar. Cada um desses campos ele é composto de outros campos. Então, você tem aqui o dado calculado nessa posição do registrador vetorial. Aqui tem um bit válido que indica se você já fez a validação, ou seja, você já passou pela instrução escalar que calcularia esse dado e realmente ele foi calculado certo. Se sim, esse bit vai ser setado como 1. Red é se esse dado já foi calculado, então você vai mandar a instrução calcular o dado, se a instrução já está pronta. Used é se você já mandou uma validação, só que essa validação ainda não foi committada, esse bit vai ficar ativo e esse ainda não. Então ele marca que tem uma validação no pipeline. E isso evita que você jogue fora esse vetor enquanto ainda tem instruções trabalhando sobre ele. Free, ele indica se alguma outra instrução ela já salvou um dado nessa posição do registrador, que não a instrução que criou ele. E basicamente quando todas as entradas estiverem free, você pode liberar o vetor para outra instrução. Então esse aqui indica o laço ao qual o dado pertence. Também para fazer uma liberação, se você não usar todos os dados, não salvar eles com outra instrução, eles não vão estar free. Então isso aqui vai indicar que eles podem ser que esse vetor pode ser reutilizado. Você vai ter dois tipos de registradores, então eles fizeram umas alterações na Register Renaming Table, que seria, ela vai indicar o registrador físico, vai indicar se o registrador físico é vetorial ou é escalar, e se ele for vetorial, isso aqui indica o offset corrente dele. Como assim? Os registradores vetoriais eles estão sendo acessados por instruções vetoriais e por instruções escalares. As instruções escalares têm que saber em qual posição do vetor você está em cada iteração do loop. Então, para isso, esse campo aqui indica isso. Então, registrador físico utilizado, identificação do registrador vetorial e a posição do processo escalar. Agora um pouquinho da execução.